Olá, internautas! Eu estou aqui para fazer um bate-papo sobre os artigos. Os artigos são um elemento gramatical que é muito pouco abordado pela gramática tradicional. O que as gramáticas tradicionais dizem? Que há um artigo definido, o "o", um artigo indefinido, o "um". Eles são palavras variáveis, as formas femininas, a e uma, e as formas plurais. E normalmente as gramáticas param por aí. Pouco se fala sobre a funcionalidade, ou seja, sobre como esses artigos funcionam dentro do texto, que sentido eles agregam ou que valor semântico eles passam a ter. Vamos abordar um caso, esse caso do definido e do indefinido, para entender isso melhor. Dê uma olhada neste exemplo. Aqui, ó, se eu estou contando uma história e digo, ontem encontrei uma aluna no shopping. Nessa primeira lacuna, naturalmente eu elegerei o artigo indefinido uma. Por quê? Porque essa aluna, nesse momento, é um elemento indeterminado, indefinido. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa aluna, até o momento, ainda não está presente no contexto da conversação. Se eu continuar a história em seguida, eu usarei naturalmente a aluna elogiou as aulas. Veja, é a mesma aluna, mas eu faço uma permutação do artigo. Por que agora eu uso o artigo definido a? Porque a partir desse momento, essa aluna já foi apresentada, ela é um elemento presente no contexto, no chamado contexto interno. O que vem a ser o contexto interno? É justamente o conjunto de dados que já foram apresentados antes no texto. Por causa disso, é possível dizer que numa situação como essa, o artigo a tem valor anafórico, pois ele retoma um elemento anterior que já está presente no texto. Isso também pode ocorrer numa situação um pouco diferente. É o caso desta terceira frase. O país vive um ciclo desenvolvimentista. Quando alguém faz uma afirmação desse tipo, elege o artigo definido o, porque percebe que há um dado que pertence ao chamado contexto externo. O que é o contexto externo? É a própria situação de interlocução. Como estamos no Brasil, ao usar o artigo definido o, todos nós pressupomos que estamos retomando este dado da situação. Estamos situados no Brasil. Portanto, o país é naturalmente o Brasil. É como quando dizemos, o dia está lindo. Ora, que dia é esse? Com certeza é o dia atual, o dia presente, o dia em que estamos situados. É isso, gente. Até mais.